O item 2.8 do material didático, falar do 8º dom espiritual, a variedade de línguas. Penúltimo dom. Eu comento, o dom de línguas é o poder de falar sobrenaturalmente em línguas nunca aprendida por quem fala. Então, para ficar claro, não está tratando aqui de falar outros idiomas. Vocês sabem que os protestantes, eles, para tentar imitar os cristãos, eles desenvolveram os dons em algumas igrejas, mas normalmente eles pregam que é o falar em outros idiomas. Eles não pregam falar em línguas espirituais. Não? Até porque, na teoria, eles não acreditam. Mas, para tentar enganar o povo de Deus, eles estão se passando por cristão. Inclusive, vamos lembrar, amanhã é o dia do satanismo e é também o dia do protestantismo. Né? Então, abra os olhos de vocês, não participe de nenhuma coisa dedicada a Lutero, não, porque não é coisa boa, não. Bom, o comentário prossegue. Parece haver duas classes de mensagens em línguas. Louvor em êxtase, dirigido a Deus somente, e uma mensagem definida pela igreja. Vamos ler essas duas referências? 1 Coríntios, capítulo 14. Vamos ler o versículo 2 e depois o versículo 5. O versículo 2 diz, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Bom, nós já tínhamos até lido esse texto, mas aqui nós devemos comentar. Alguns dizem que as línguas espirituais, ou língua estranha, como está traduzido aqui, seria a língua dos anjos. Não? Mas, pela descrição do apóstolo Paulo, não é a língua dos anjos, porque só Deus entende. Então, ele está falando com Deus. Não? E prossegue, olha, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Esse texto aqui é bem claro para aquelas igrejas que querem defender que no livro de Atos, capítulo 2, e depois também, eles estavam sempre falando em outros idiomas, latim, grego. Então, não. Esse versículo fica bem claro. O falar em línguas estranhas, ninguém entende. Então, você não pode estar falando em grego, meu Deus. Isso é simples, é elementar. Então, quem está falando em mistério com Deus. O versículo 5. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Bom, eu já vi pessoas que na alegria, às vezes durante o culto, ele está falando em línguas estranhas por um longo tempo. O apóstolo Paulo diz que esse é o momento reservado, né, de sua comunhão com Deus. Fale com Deus, fale em línguas estranhas com Deus. Ótimo. Na igreja, para você falar, deve ter um intérprete, ou você mesmo buscar a capacidade de interpretar. Se você interpretar, você se torna um profeta, porque você fala em línguas espirituais e interpreta. Isso é a profecia. Tá bom? Comentário no livro prossegue. Distingue-se entre as línguas como sinal e línguas como dom. A primeira é para todos. Né? Vamos dizer, o cristão que ele recebe os dons espirituais, o sinal inicial é ele falar em línguas. Se ele vai receber também o dom de variedade de línguas, como alguns recebem, é diferente. Não? Tem pessoas que são batizadas no Espírito Santo, mas eles não falam línguas com frequência. Falou língua uma vez, duas vezes, em alguns momentos falam, mas não fala sempre. É claro que as pessoas devem buscar, e principalmente no momento que ele está em oração com Deus, esse é o momento que o apóstolo Paulo diz que ele deve falar em línguas espirituais, e isso aumenta a comunhão dele com Deus. Ok? Bom, eu coloquei aí 1 Coríntios 12, 30, que diz, tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? O apóstolo Paulo está dizendo que não. Pode ser que a pessoa que receba o dom
por exemplo, o dom de cura, talvez ele não receba o dom de profetizar, ou não receba o dom de variedade de línguas. Certamente ele foi batizado no Espírito Santo, então ele falou em línguas. Mas dos 9 dons, ele recebeu o dom de cura. É um dom maravilhoso. Ele não é menor do que, vamos dizer, até que o dom de maravilhas. O dom de curar é um dom maravilhoso, mas às vezes ele, por exemplo, não recebeu o dom da palavra da ciência e da sabedoria. Então o apóstolo Paulo está dizendo, a variedade de dons, não tem todos os dons. Então se você tem um dom, vamos dizer, não considere que o outro, por não ter o dom que você tem, ele seja, por exemplo, até menor. Não. Entenda que a variedade de dons é exatamente para o enriquecimento da igreja, para que a igreja ela venha a fluir mais. Não? E eu comento abaixo, falar em línguas não significa falar a língua dos anjos, como alguns acreditam. Quando falamos em línguas estranhas, somente Deus entende. Não? Repetir aí 1 Coríntios 14, 2, porque o que fala em língua estranha não fala os homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Se a língua estranha fosse a língua dos anjos, esses poderiam entender. Inclusive, Satanás poderia entender, né? Porque sendo a língua dos anjos, seria a língua dele, né?